Povo de Deus, graça e paz. Hoje examinaremos a passagem de 1 João capítulo 1, versículos 8 ao 10, onde falaremos que o andar na luz implica uma atitude correta para com o pecado. Então leamos 1 João capítulo 1, versículos 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nobres, o pecado é influência enfraquecedora e destrutiva. É o mal que tenazmente nos assedia. Era por causa dele que outrora estávamos debaixo da ira de Deus. Contudo, a Bíblia atesta categoricamente que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Isaías assim vaticinou: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paulo ratifica isso em Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. De fato, meus caros, Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. Assim sendo, espera-se que os cristãos tenham uma atitude correta em relação aos pecados, pois viver na prática do pecado é terminantemente incompatível com a nova natureza do cristão. E isso João deixa bem evidente em sua primeira carta. Vejamos alguns exemplos. 1 João 3,6: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Capítulo 3, versículos 8 e 9. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ouçam ainda 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Mas afinal de contas, já que os que são nascidos de Deus não viverão na prática habitual do pecado, qual deve ser a nossa atitude quanto ao mesmo? É isso, irmãos, que veremos no texto em pauta. Ele nos mostra duas atitudes em relação ao pecado e as suas respectivas consequências. Nos versículos 8 e 10, temos a negação do pecado e as suas consequências. E no versículo 9, temos o reconhecimento do pecado e as suas consequências. Vamos então ao primeiro ponto, a negação do pecado e as suas consequências. Leiam comigo os versículos 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, a expressão se dissermos, que aparece no início dos versículos 8 e 10 e também no versículo 6, reflete a doutrina dos falsos ensinadores que João combate energicamente nessa carta. Eles criam que a matéria era essencialmente má e o espírito essencialmente bom, de tal maneira que o que era praticado no corpo não tinha nenhuma influência sobre a esfera espiritual. E é interessante notar que a expressão se dissermos do versículo 8 diz respeito ao princípio do pecado, ao fato, à raiz. Os falsos mestres diziam que não tinham pecado. Já a expressão se dissermos do versículo 10 tem em vista a prática de pecados, os atos que praticamos, o fruto. Os falsos mestres também negavam que praticavam pecados.
Eles criam e ensinavam essas heresias pelo simples fato de não estarem na luz. Eles estavam nas trevas, por isso criam e ensinavam essas heresias. Entretanto, o fato de estarmos na luz revela o pecado, tanto na natureza como na prática, pois deveras somos pecadores por natureza e por prática. E as consequências da negação do pecado são seríssimas. A primeira consequência está no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Irmãos, negarmos a realidade do pecado implica enganarmos a nós mesmos e nos desviarmos do caminho, fazendo conosco o que Satanás se esforça em fazer. E por esses falsos ensinadores negarem a realidade do pecado, eles não poderiam se beneficiar com os efeitos purificadores do sangue de Jesus, porque diziam: não temos pecado, não cometemos o pecado. Quanto a nós, precisamos fugir desse ensino pernicioso que infelizmente já está presente entre alguns movimentos religiosos em nosso país. A segunda consequência está no final do versículo 8, e não há verdade em nós. Essa, irmãos, é a segunda consequência de negarmos a realidade do pecado. Isso significa que o corpo de doutrina cristã não estará em nós. E diga-se de passagem, quando a verdade de Deus não está em nós, não estaremos vazios. Pelo contrário, estaremos cheios de ficções, fábulas, mitos e invenções da própria imaginação à semelhança dos falsos mestres. A terceira consequência está no versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos, negar a realidade do pecado implica em blasfemar de Deus. Isso é blasfêmia. João apresenta aqui mais uma consequência de negarmos o pecado. Deus revelou nas Escrituras que o homem é um ser caído, moral e espiritualmente. Em Eclesiastes 7:20 temos a seguinte assertiva: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Paulo em Romanos 3, 9 e 10 reforça isso, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Por fim, em Romanos 3, 23, temos um resumo bem claro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, irmãos, negar essa verdade a nosso respeito é estarmos negando o diagnóstico de Deus sobre o nosso estado. Dessa forma, fazemos com que ele se pareça um mentiroso e a sua palavra não estará em nós. Vocês perceberam como a negação do pecado é nociva? Não devemos ter essa atitude de negação do pecado, crida e ensinada pelos falsos ensinadores. Agora que examinamos a negação do pecado e as suas consequências, entraremos a ver o segundo ponto, o reconhecimento do pecado e as suas consequências. Redobrem a vossa atenção, pois a atitude correta que devemos ter em relação ao pecado é a atitude de reconhecimento e confissão, diferente dos falsos mestres que João está combatendo. Leiam comigo o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, a atitude cristã própria para com o pecado não é negá-lo, como faziam os falsos ensinadores, a fim de receber o perdão que Deus tornou possível e nos promete em sua palavra. Diferente de negar a realidade do pecado, alguém que está na luz, exposto à luz, reconhece tanto o princípio como a prática do pecado na sua vida. Curiosamente, a pessoa do versículo 8 nega a presença do pecado. A pessoa do versículo 10 nega a prática do pecado. Mas o cristão do versículo 9 reconhece a existência de ambos e confessa-os diante de Deus. A palavra confessar na língua grega
significa literalmente dizer a mesma coisa, ou seja, concordar com o que outra pessoa está dizendo. Daí o sentido de confessar, admitir, concordar. O contexto aqui, irmãos, deixa claro que confessar os nossos pecados significa concordar com o diagnóstico de Deus a nosso respeito, que somos pecadores e que temos cometido pecados. Em termos bem práticos, nos colocamos ao lado de Deus contra os nossos próprios pecados. Esse tipo de confissão é ilustrado por Davi no Salmo 32 e Salmo 51, chamados de salmos penitenciais, salmos de arrependimento. Ouça os primeiros 4 versos do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Irmãos, vocês perceberam que Davi, ele se coloca ao lado de Deus contra os seus próprios pecados? E vale ressaltar que esse tipo de confissão, ela deve ser constante, uma vez que pecamos constantemente. E de acordo com o versículo 9, a confissão de pecados implica em 2 consequências positivas. Leiam comigo mais uma vez o versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, as 2 consequências benéficas presentes nesse versículo estão embasadas no caráter de Deus. Ele é fiel e justo. De acordo com o saudoso John Stott, a primeira palavra fiel pode significar que ele é fiel à sua natureza e caráter. E 2 Timóteo 2,13, foi Paulo quem disse: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Mas na Escritura, a fidelidade de Deus é constantemente associada às suas promessas pactuais. Ele é fiel à sua palavra e fiel à sua aliança, desde que a nova aliança inclui a garantia: porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Em Jeremias 31, parte final do versículo 34. Mas não para por aí. João ainda acrescenta: Deus é justo. A morte sacrificial de Jesus é certamente o pano de fundo da afirmação de João aqui. A justiça de Deus, irmãos, exigia a punição do pecado, e o pecado foi punido no Senhor Jesus Cristo. Em 1 Pedro 3,18, assim lemos: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Reticência. Mas quais são as 2 consequências da confissão dos nossos pecados? Primeira, Deus, por ser fiel e justo, perdoará os nossos pecados. João havia mencionado que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora fala em perdoar. Embora, irmãos, a linguagem seja diferente, cremos que o efeito é o mesmo. Quando o perdão é usado em relação a pecado ou iniquidade, significa cancelar. Daí a ideia de perdoar. A ideia é que Deus manda os nossos pecados para bem longe de nós. Segunda, Deus, por ser fiel e justo, irá nos purificar de toda injustiça. Segundo o pastor Augusto Nicodemos, é bem provável que João não quis dizer nada diferente com essa frase do que já havia dito na frase anterior. Perdoar pecados e purificar da injustiça significam a mesma coisa. No entanto, deve ser notado que essa última frase destaca outro aspecto do perdão de Deus, ou seja, ele remove as manchas e as consequências do pecado em nossa vida. O sangue de Cristo, como mencionado no versículo 7, é a virtude da sua morte por nossos pecados. Resumindo, irmãos, Deus é fiel para perdoar
porque prometeu fazê-lo, e é justo porque seu Filho morreu por nossos pecados. Isso implica na certeza do perdão. Se você que me ouve agora é um crente em Jesus e pensa que não há mais perdão para você, guarde isso. O perdão e a purificação são assegurados nas Escrituras pelo caráter de Deus. Ele é fiel e justo. Meus irmãos, aprendemos com essa porção bíblica que acabamos de examinar que negar a realidade do pecado é característico daqueles que estão em trevas, ou seja, daqueles que estão perdidos, que não são cristãos. Mas os verdadeiros cristãos que andam na luz, reconhecem a realidade do pecado, fazem confissão e são perdoados. Louvado seja Deus. Caro ouvinte, se você tem vivido na prática viciosa e deliberada do pecado, se você tem um pecado como estilo de vida, isso é preocupante, pois pode ser um sinal que você ainda não é um cristão genuíno. Por isso você precisa confiar que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para te salvar dos seus pecados e te dar capacidade para lutar contra os efeitos do mesmo. Mas se você tem lutado contra os efeitos do pecado e infelizmente tem reincidido em práticas pecaminosas que trazem frustração e o pensamento que Deus não pode te perdoar, saiba que há uma promessa divina de perdão e purificação. Confesse seus pecados agora e confie no perdão do Senhor. Como dito, isso é assegurado porque Ele é fiel e justo. Aleluia!